Olá, bem-vindos à Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e no programa de hoje eu mostro para vocês como criar um painel com duas prateleiras para vocês colocarem os seus livros. Essas prateleiras elas vão estar sendo projetadas do painel para fora e para que você consiga colocar os livros e eles não caiam, existem suportes cilíndricos justamente para que você apoie os livros. Eu já me adiantei e fiz uma das prateleiras, já deixei pronta, já para adiantar o processo. E a segunda prateleira, que é a maior, porque são dois tamanhos diferentes, uma pegando o painel inteiro na sua largura, a de baixo, e a de cima um pouco menor, ela tem 60 centímetros de largura. Então essa prateleira maior eu vou mostrar todo o processo de fabricação do painel para que você fabrique a sua. O material que eu vou utilizar nesse projeto é um MDF laminado dos dois lados de 15 milímetros. É o Supremo Chess, um branco Supremo Chess. Esse material você pode cortá-lo usando a sua serra circular e o disco próprio para você cortar MDF laminado. Se você tiver dúvida sobre isso, assista ao nosso programa em que fala os discos de serra para madeira. Justamente eu abordo o detalhe desses discos para que você tenha um corte perfeito e não estrague o laminado. E para você realizar os seus cortes, utilize aquele gabarito para cortes retos com serra circular manual. Vai te ajudar muito, muito bem. Para vocês entenderem o projeto, ao invés de ficar explicando, eu vou mostrar. Vou mostrar o que já está feito, aí é bem mais fácil de entender. Então eu tenho aqui um painel 1,5 m por 59,5 m. Esse painel vai estar afastado da parede por conta destas réguas de madeira, que tem 3 centímetros. Elas vão entrar por trás do painel e recuadas da borda 3 centímetros. Então é como se o painel estivesse flutuando da parede, para dar essa sensação. Depois eu vou ter duas prateleiras, uma menor com 60 centímetros e uma maior embaixo, indo de um lado ao outro. A prateleira menor eu já cortei no tamanho certo, eu já filetei a borda dela com a fita de bordo que eu vou usar. Eu já criei o rasgo aqui para os dois apoios, os apoios de livro, e já fiz o rasgo aqui no painel, justamente que é onde ela vai ficar apoiada. Então, a prateleira vai estar travada aqui por trás, que depois eu vou explicar como fazer esse travamento. E esses roletes de madeira revestida com fita de bordo vão estar correndo nesse rasgo, presos com este botão aqui por baixo. 3 horas depois, presos dessa maneira. Ou seja, você vai ter aqui o livro encostado e vai ter um outro do outro lado, para que você consiga que eles não caiam. Logicamente, esses roletes têm essa mobilidade para que você regule a quantidade de livros que você vai colocar. Eu vou iniciar o processo, aqui a continuação da fabricação do painel, fazendo esse rasgo na prateleira maior. Eu tenho aqui de área útil externa, onde você vai colocar o livro, 25 centímetros. Então 25 centímetros dividido ao meio dá 12,5, que é justamente a medida que eu tenho aqui da borda da frente até o eixo desse rasgo. Esse rasgo eu vou fazer com a tupia de coluna presa invertida na bancada para tupia. Então eu vou passando aos poucos e vou afundando até que eu consiga varar de um lado para o outro. O legal desse esquadro combinado é que você pode usar ele como se fosse um graminho, porque você ajusta a medida que você quer e você faz medidas repetitivas sem alteração, ou seja, você não precisa ficar marcando uma por uma. Você marcou e vai marcando todas essas medidas repetitivas e você não perde a precisão. Então eu marquei da ponta da régua até a parte 90 graus do esquadro, 12,5, 12 centímetros e meio. E agora eu risco. Encosto aqui o esquadro. Encosto o lápis e venho puxando.
Antes de passar a prateleira aqui na tupia para abrir o rasgo, eu quero passar para vocês alguns detalhes, esses importantes, que é justamente a preparação da tupia para fazer essa ação. Primeiro é a escolha da fresa. Eu vou utilizar esse parafuso para fazer aquele elemento cilíndrico correr. Esse parafuso tem 6,12 milímetros. A fresa que eu tenho aqui, que eu vou utilizar, de uma faca a outra, tem em torno de 6,50 milímetros, ou seja, eu tenho até uma folga aí de décimos de milímetro para o parafuso correr bem nessa fresta. Uma questão de segurança para lembrar vocês sempre, quando você estiver manipulando aqui, medindo, ajustando, mantenha a tupia desligada da força. Você só liga na força quando realmente você for passar a peça, a madeira na fresa. Depois de escolhida a fresa, eu passo agora para o ajuste da guia, onde eu vou encostar a prateleira para passar na fresa. Essa guia já está pré-colocada na medida correta aqui, 12,5 centímetros no eixo do risco que eu fiz. Mas eu vou mostrar para vocês como vocês confirmam isso para quando vocês estiverem ajustando a sua guia, você ter certeza que está fazendo que ela está posicionada no lugar certo. Bom, eu tenho aqui a fresa onde eu vou fazer uma marcação na guia, justamente o ponto inicial e o ponto final do rasgo que eu vou fazer. Para fazer isso, eu vou usar aqui o esquadro combinado. Eu vou até subir um pouco a fresa aqui. Vejam, eu estou encostando o esquadro combinado na guia e encostando aqui na fresa. Ao fazer isso, eu crio aqui uma marcação. E repito exatamente do outro lado. Vejam que a fresa está com as duas facas paralelas à guia. Aí eu pego e faço a mesma marcação do lado de cá. Essa marcação que eu fiz é justamente o início e o fim do curso do rasgo que eu vou fazer. Vejam, esse foi o rasgo que eu fiz agora e ele está exatamente no meio da linha que eu tinha marcada. Então está perfeita a posição da guia em relação à fresa. Bom, agora eu tenho aqui a prateleira que eu vou passar. E justamente eu tenho o risco inicial e o risco final. Então eu preciso posicionar esses riscos exatamente nos riscos que eu fiz aqui na guia. Como eu vou fazer isso? A posição que eu vou iniciar é aqui, só que eu vou avançar a prateleira em cima da fresa e vou posicionar esta linha na linha de lá, ou seja, eu quero que a fresa comece desta linha para cá. Então, eu posiciono essa linha na linha de cá. E eu vou fazer isso com a fresa ligada, porque aí eu simplesmente vou abaixar, ela vai começar a comer a madeira e aí eu vou empurrando a prateleira encostada na guia. Até chegar do outro lado, quando eu chegar com esta linha na linha do lado de cá, ou seja, o risco inicial e o risco final. Não passe de uma vez, porque você vai forçar muito a sua máquina
e é capaz até que o corte não fique muito bem feito, porque ela vai vibrar muito. Então, vai passando aos poucos. Passa um pouco, afunda um pouco mais, até terminar os 15 milímetros do MDF. O próximo passo é abrir esse rasgo para encaixar a prateleira no painel do fundo. Eu estou aqui com o painel virado para baixo, com a parte boa, a parte que vai aparecer virada para baixo, justamente porque eu vou passar a tupia raspando no painel, então se estragar a parte de trás não tem problema. Esse primeiro rasgo que eu já fiz, eu usei duas guias presas dessa forma. Posicionei a tupia e prendi as duas guias bem justas, presas na base, dos dois lados da base da tupia, e passei sem problema algum. Aqui no caso, o outro rasgo, ele tá bem na borda do painel, então eu não consigo prender desta maneira. Então, para vocês verem aqui, eu encostei uma guia na lateral do painel. Eu tenho aqui a marcação exatamente de onde eu quero que a fresa passe. E para você visualizar isso, você posiciona a sua fresa alinhada com a base. Dessa maneira, você consegue posicionar a tupia, posicionar a fresa com as duas facas bem alinhadas, que seria a parte maior da fresa. Só lembrando, quando você estiver mexendo e posicionando e ajustando, a máquina desligada da força. Então vejam, aqui eu consigo enxergar exatamente aonde a faca da fresa vai passar. Se vocês perceberem, ela está alinhada com o risco que eu fiz. Aqui eu estou com as duas guias travando a base, então está perfeito para começar a passar a tupia. Eu tenho um risco inicial e um risco final, então eu vou afundar a tupia no início, vou correr ela entre as duas guias e vou chegar até o outro risco, que é o risco final. E vou abaixando a fresa aos poucos para terminar esse rasgo. Quando eu iniciei o rasgo com a tupia, eu iniciei o rasgo de duas maneiras diferentes. Eu usei a tupia de coluna. A primeira vez, uma das vezes eu ajustei a altura que eu queria afundar a fresa, apoiei na lateral da madeira e abaixei a fresa para que ela entrasse na madeira. E aí comecei a fazer o rasgo. Ou seja, eu não usei a função da tupia de coluna, que é a função de subir e descer, aquela mola que faz com que ela suba e desça. Por que eu fiz isso? Eu quis mostrar para vocês que de repente, se você não tiver uma tupia de coluna, você pode usar, por exemplo, uma tupia laminadora. Então aí sim você regula a altura da fresa, porque você não vai ter a mola para ajustar, posiciona, abaixa e abaixa a fresa no lugar onde ela tem que abaixar, e aí corre a base da tupia encostada na guia. Então é uma outra opção para você estar fazendo esse rasgo, caso você não tenha uma tupia de coluna. Para você definir o tamanho, a largura da sua fresa, aqui no caso eu estou usando um MDF laminado de 15 milímetros. E a fresa que eu estou usando aqui é de 16 milímetros. Então tá um tamanho perfeito, inclusive com folga, para que eu consiga encaixar a prateleira sem problema.